Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia, tá passando aqui embaixo, programa Romances que Iluminam, livro Entre Nós, dividido em capítulos ou partes, nós estamos na parte 14ª. Vamos continuar essa história que é assim, piscou, já está em outro núcleo, igual novela. Piscou, aconteceu alguma coisa. Caramba, você fica assim, como, quem, quando, onde, aconteceu o quê, com quem? Adoro coisas assim. E como o título mesmo diz, o romance se explica, porque a autora Lígia Barbieri Amaral nos coloca, nos remete a livros espíritas, a colocações espíritas, e isso é muito bom. Né? Então, vamos lá? Para começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, gratidão, Senhor Jesus. Mais uma oportunidade de aprendizado. Graças à sua misericórdia, temos sempre material para pensar, para analisar, para estudar. E assim ir melhorando como seres humanos e espíritos imortais. Mãe Maria, que a luz da sua misericórdia envolva todos aqueles que partiram por conta própria antes da hora, aqueles que estão pensando em fazer isso, tem piedade, Mãe. Como seu filho bem falou na hora do desencarne, eles não sabem o que fazem. Que a sua mão maternal os guie, os encaminhe, os socorra, os acalme. E nós que estamos aqui na tarde de hoje, encarnados, desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Daqui a pouquinho eu vou beber meu gole inaugural. Então, nós estamos no pedaço, paramos no pedaço, na 13ª parte, em que a Sayuri, através do desligamento pelo sono físico, né, foi parar no plano espiritual, encontrou com a Janice e tal, porque ela pediu ajuda à avó e à Eco para como é que ela lidava com a situação toda, e ela já estava cheia de planos, a Sayuri já estava cheia de planos, vou fazer, vai acontecer, vou levar a Denise, vou levar o Luan, vou fazer. E aí, a vovó e a Eco enquadrou ela, peraí. E é uma coisa que a gente tem muita mania de fazer. Querer resolver o problema dos outros no lugar do outro. Isso não ajuda ninguém a crescer.
Ao contrário, a patralha. Então, vovó Iaeco disse o seguinte para ela: não adianta, filha, não adianta querer resolver os problemas da família dos outros se você não puder ajudar a pessoa que vive ao seu lado, o homem que escolheu para ser seu companheiro nesta vida. Sayuri baixou os olhos. Tem razão, vovó. A senhora está certa. Preste bem atenção. Nem tudo pode ser do jeito como você quer, por melhores que sejam as suas intenções. O mundo tem ritmo próprio e a voz de Deus ecoa por trás de cada acontecimento. Nada é por acaso, minha neta. Viva cada dia e descubra nele a lição que traz para você. Mas apenas um dia de cada vez. Excelente. Excelente. A gente quer atropelar, quer que hoje já seja... segunda-feira não, né? O pessoal não gosta muito de segunda-feira, mas tudo bem. Segunda-feira é o dia que todo mundo acha que vai começar tudo. Vai resolver tudo. E queria que segunda-feira já fosse hoje, que é para resolver, e de repente, terça-feira, quarta-feira eu faço isso, quinta-feira, e hoje é sábado. Viva cada dia e descubra nele a lição que traz para você. Mas apenas um dia de cada vez. Sayuri, Sayuri, você está pronta? Despertou de repente com umas batidas na porta. Era Otávio. Sayuri olhou para si mesma, para o quarto. Dormira por cima da roupa de cama, sequer havia se trocado. Levantou depressa e assustada. O sonho voou como pássaro. Que horas são? Disse, abrindo a porta ainda às 11 de sono. Lembrou-se, porém, da voz da avó dizendo alguma coisa. Tinha na mente a imagem de uma gaiola com um pássaro preso, como se ela fosse esse pássaro, e a voz de sua avó dizendo: nada é por acaso, minha neta. Imediatamente pensou no pássaro de Luan. Queria sair antes das 8 para não pegar sol muito forte na estrada, pediu Otávio, educado. Estive pensando, será que não poderíamos levar conosco a calopsita do Luan? Pediu Sayuri antes que ele se afastasse. Luan falou comigo. Tem certeza de que quer este trabalho, Sayuri? Não é trabalho nenhum. E quanto a Denísia? Apesar do sonho, ousou perguntar. Fica. Otávio foi decisivo. Está com as notas muito ruins, não quero que perca as aulas da escola. De mais a mais, Simeia não pode ficar sozinha. Sayuri sentiu certa tristeza, mas voltou rapidamente ao quarto para terminar de arrumar suas coisas. Não havia tempo para argumentar. Narciso, Sílfide e o resto do bando ainda comemoravam a vitória, entre aspas, com estardalhaço, quando o estranho vulto escuro aproximou-se. Vou com eles, disse Narciso, imediatamente mudando seu comportamento e assumindo um olhar vidrado e longínquo. Olha como é que o outro espírito consegue manipular. Como assim, cara? Você não vê que estamos comemorando que essa atrapalhada finalmente vai embora? Já ocupou demais o nosso espaço. Mas espera aí, o que está acontecendo com você? Questionou Sílfide, percebendo a modificação que subitamente se operara no semblante do companheiro, enquanto o resto do bando continuava a algazarra. Sílfide não podia divisar o estranho ser que se postara ao lado de Narciso, o qual propositadamente se fizera invisível. Tinha um aspecto de um antigo guerreiro japonês combalido. Inteiramente vestido de preto, usava uma capa toda rasgada, que parecia comida por bichos, e portava uma espada quebrada e enferrujada presa à cintura. O que mais impressionava, porém, era o enorme buraco que ostentava na altura do estômago.
Ele vai junto, respondeu numa voz que era quase um rosnado, apontando para Narciso e encarando Sílfide, ainda que não pudesse vê-lo. O resto do bando também. Imediatamente todos ficaram em silêncio, e ela adquiriu o mesmo olhar vago e perdido de Narciso, como se estivesse hipnotizada por aquela entidade. A essa altura, toda a casa havia sido ocupada por estranhos soldados japoneses. Vamos, então, no próximo capítulo, que a gente recomeçou quando ela acorda, né? Finalizamos o capítulo 41, vamos para o capítulo 42. Então, o obsessor real, assim, não é que os outros sejam irreais, mas o que tem a dívida, ou com quem eles estão interligados, todo o grupo, as duas famílias, se apresentou. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Capítulo 42. Preciso voltar para o mundo dos vivos, Denise avisou assim que Ione chegou para visitá-la. Então, nós estamos no plano espiritual. Denise pediu ajuda, foi socorrida, né? A gente viu a dificuldade que ela tem ainda para aceitar a Cimeia. Estava demorando. E agora, então, estamos acompanhando Denise. Ninguém se assuste, foi minha bengala que caiu. Acompanhando a Denise no plano espiritual. E o capítulo já começa assim com ela reclamando. Preciso voltar para o mundo dos vivos, Denise avisou assim que Ione chegou para visitá-la. Tinha, de fato, o aspecto de quem estava pronta para sair. Não usava mais as roupas do hospital, estava arrumada, embora ainda bastante abatida. Preciso acompanhar a operação do meu filho, completou. Via-se pela sua movimentação que estava bastante nervosa e agitada. Preciso ir, Ione? E se tiver mesmo alguma doença grave? Eu que te pergunto, Denise, disse um enfermeiro entrando no quarto com um maravilhoso vaso de flores recém-colhidas. E se Luan tiver mesmo alguma doença grave, o que é que você vai poder fazer? Pousou o vaso sobre a mesinha próxima à cama. Ficou um tanto sem graça. Ainda não se acostumara com a rapidez daqueles enfermeiros e médicos para devassar todos os seus pensamentos sem que dissesse uma só palavra. Sabia até o nome de seu filho. Ainda que Luan tenha mesmo câncer, eu te pergunto mais uma vez, o que você poderá fazer para ajudá-lo neste momento? Esqueceu de tudo o que passou nos últimos tempos em que esteve por lá? Ponderou o enfermeiro, muito seguro em suas palavras. Voltaram à mente de Denise o carinho do marido com a segunda esposa, ela chamando por Denise sem que a filha a ouvisse, às vezes em que tentara se comunicar sem que ninguém percebesse sua presença. Enfiou a cabeça entre as mãos e começou a chorar. Por que precisava acontecer tudo isso comigo? Quero voltar, quero cuidar dos meus filhos, protestou. Denise está dando trabalho no plano espiritual. Denise, minha prima e querida amiga, tenha paciência. Com o tempo você vai entender tudo o que precisa. No momento ainda não tem condições. Tire esses sapatos, troque essa roupa, aproveite esse tempo para refazer suas energias, aconselhou Ione. Não se preocupe com os meninos, estão sendo amparados. Esteja certa de que ninguém passa por nada que não necessite passar. Não é mesmo, Juan?
disse virando-se para o enfermeiro. Denise, o que é que efetivamente você pode fazer nesse estado para ajudar a seu filho ou a quem quer que seja? Você já olhou para você mesma? Já ouviu o tom da sua voz, da sua respiração? Mais uma vez ponderou Juan. Denise ficou quieta por alguns instantes. Resfolegava. Tentou prestar atenção em como respirava. O peito arfante, braços e pernas trêmulos. Constatou que estava mesmo muito acelerada. Ai, gemeu dormindo a senhora do lado. Ai. Olhou para ela, depois para os sapatos. Viu que eram, no mínimo, 2 números maiores do que o seu pé. Depois olhou para a saia que encontrara no armário, também enorme, para a blusa que parecia engoli-la. Realmente, tudo parecia inadequado. Fechou os olhos e esforçou-se para controlar o ritmo da própria respiração. Aos poucos foi readquirindo lucidez. Junto veio a vontade de chorar. Desculpem, disse após algum tempo, respirando de olhos fechados, com as lágrimas escorrendo-lhe de mansinho. Vocês têm razão. É que, às vezes, me sinto angustiada por passar tanto tempo dormindo neste hospital. Ai, gemeu de novo a senhora do leito ao lado. Ione foi até ela devagar e verificou que dormia. Perdão, gente. Ainda é difícil para mim entender certos conceitos, continuou Denise, absorta nas próprias preocupações. Você sabe, fui criada por evangélicos. Você também foi. Julgamos que estaríamos dormindo para sempre. Foi isso que nós aprendemos. Para você ver quanta contradição. Eles dizem que a pessoa morre e descansa. E são verdadeiramente muitos aqueles que caem em sono profundo, aguardando com fé inabalável o tão esperado dia do juízo final. Entretanto, os que não sabem que morreram continuam vagando por toda parte, como aconteceu com você. Não acha que, se fosse uma regra, aconteceria com todos indistintamente? Questionou Ione, acabando de vestir-lhe o traje levinho e diáfano dos pacientes do hospital, enquanto Juan saía com uma bandeja vazia. No entanto, estou aqui lutando para que vocês não me façam dormir, reclamou Denise, sentando-se na cama com ar contrariado. Ai, gemeu mais uma vez a senhora do leito ao lado. Não estamos lutando para fazer você dormir, e nem queremos que durma até o dia do juízo final. Queremos apenas que descanse e dê um pouco de sossego para a sua mente, a fim de que possa recuperar sua saúde física e mental, tão abaladas durante a sua última e atabalhoada visita à Terra. Em instantes, o enfermeiro Juan entrava outra vez no quarto, com uma bandeja sobre a qual fumegava perfumado caldo, além de um novo copo com água. É exatamente isto que desejamos fazer com você, ajudá-la em sua recuperação. Depois que ficar forte, poderá ir onde quiser, ajudar quem você quiser, trabalhar até não poder mais. A regra aqui, no entanto, é primeiro ajudar a você mesma. Do contrário, não tem como ajudar a ninguém, disse simpático, ajeitando a bandeja diante dela. Gente, é isso mesmo, né? Às vezes a gente acha que quer. Primeiro a gente tem essa péssima mania de querer, que igual a Sayuri, querer resolver os problemas de todo mundo no lugar de todo mundo. Né? Às vezes a gente não tem condição de ajudar, né? E vai ajudar o outro de que forma? Se está precisando de ajuda. Ah, mas Chico Xavier. Chico Xavier era Chico Xavier. Quer ajudar? Faz uma prece. Né? Mas não precisa, nem tem como chegar perto, ajudar, e corre para lá, e corre para cá, e faz isso, e faz aquilo.
ajudar a você mesmo. A gente se ajuda, porque aí a gente também pode usar isso como desculpa para fugir dos próprios problemas. Não encarar a si mesmo, ficar na zona de conforto. Eu estou prestando a caridade. Será? Qual é o próximo, mais próximo de você? Você mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que a gente vai ajudar os outros se a gente nem se ajuda? Não, vai amar os outros se a gente não se ama. Que amor é esse que a gente tem para dar, gente? Meia boca desse jeito? Meia boca, mais ou menos, gíria de carioca. Como? Denise também se ajeitou para tomar a sopa. Ione logo se colocou a postos como uma amiga amorosa. Ai, gemeu mais uma vez a senhora. O enfermeiro passou a examiná-la. Nossa, mas por que essa mulher geme tanto? Denise não pôde se conter. Juan aplicou um passe calmante na senhora, que permanecia dormindo. O problema dela é a família. Não consegue se recuperar porque a família só lembra dela doente. E, a cada lembrança, ela revive as dores que sentiu ao desencarnar, explicou Ione. Porém, já melhorou bastante. Agora, apenas uma de suas irmãs continua a pensar nela doente, informou Juan, fazendo um leve carinho nos cabelos da senhora. Tudo o que ela precisa é aprender a libertar-se dessa corrente de pensamentos. Cada coisa. Então quer dizer que o jeito como pensam lá na Terra refletem nela aqui no hospital? E do que foi que ela morreu? Perguntou Denise. Hilda teve câncer no estômago, respondeu Juan, ajeitando as cobertas da doente. Puxa, lamentou Denise. E quantos anos tinha? 77, respondeu Juan, recolhendo a garrafa de água ao lado de Hilda. Denise ficou pensativa, olhando para a Hilda de longe. Queria entender mais sobre o câncer, disse após mais uma colherada de sopa. Por que uma pessoa, um menino novinho como meu filho, manifesta uma doença horrível como essa? Ione e o enfermeiro se entreolharam. Nenhuma doença, por pior que pareça, é horrível. É por meio delas que reequilibramos o nosso perispírito, esclareceu Ione. Não entendi, reclamou Denise. Tudo o que fazemos, sentimos ou pensamos quando encarnados fica registrado em uma camada semimaterial e invisível que reveste nosso espírito. Chama-se perispírito. É como um disco extremamente sensível que tudo capta e registra. O enfermeiro continuou. Assim, carregamos conosco a história completa das ações praticadas no mundo, acrescentou Ione. Quando chegar lá do outro lado, meu Deus do céu. Aí eu lembro do Emmanuel. O que mais dói mais na gente é a vergonha por não ter feito uma série de coisas que poderia ter feito e deixou de fazer. Vamos aproveitar o tempo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Né? Continuando. E, a cada nova existência, a matéria densa exprime o patrimônio de bens ou de males que incorporamos ao longo do tempo aos tecidos sutis da alma. E aí, a autora nos remete a Entre o Céu e a Terra, André Luiz, capítulo 10, página 66. Você há de convir, ponderou Ione, enquanto abria um pote de sobremesa, que nem tudo o que pensamos, sentimos ou fazemos na Terra são coisas luminosas, úteis e produtivas.
Como assim? Denise tentou entender depois de experimentar a sobremesa. Esse... Como assim? Denise tentou entender depois de experimentar a sobremesa. Exibiu uma fisionomia agradável, aprovando o sabor. No rol destas coisas não produtivas, como bem definiu Ione, poderíamos listar sentimentos de raiva, mágoa, vingança, decepções, explicou Juan. A grande questão é que a mente humana é a mais poderosa estação transmissora que existe, lembrou Ione. Sim, se você irradiar constantemente pensamentos positivos, perdão, gente. Se você irradiar constantemente pensamentos positivos de amor, eles terão efeito sobre os outros e sobre você mesma. Da mesma forma, se você irradia ciúme, ódio ou qualquer outro sentimento ruim, os outros nem sempre recebem essas emanações, mas você mesma recebe o eco daquilo que emitiu, e isso ficará registrado em seu corpo físico, mental e espiritual. Continuou Juan. Tudo isso fica, por assim dizer, armazenado em seu perispírito como uma mancha, uma ferida, um machucado perigoso que em algum momento precisará ser drenado. Ilustrou Ione, agora limpando com cuidado a boca da prima. Então surge o câncer, a leucemia e toda uma série de doenças graves, muitas delas consideradas incuráveis em relação a uma existência, que vão ajudar o indivíduo a botar para fora, expelir de seu corpo perispiritual, o grande estrago causado por esses sentimentos armazenados, muitas vezes ao longo de séculos, completou Juan. Enquanto verificavam os demais doentes adormecidos, explanavam aquilo com tanta naturalidade que Denise ficou pasma. Então, quer dizer, segundo vocês, que o câncer é uma coisa boa, expressou seu espanto. Não diria boa, mas necessária, avaliou o enfermeiro recolhendo a bandeja. O certo é que Deus sempre consegue tirar coisas boas de todas as coisas ruins. Você já reparou como muitas pessoas se modificam depois que descobrem a doença? Como repensam suas vidas e passam a questionar seus valores? Lembrou Ione, ajeitando as flores no vaso com cuidado. Já ia falar o vaso nas flores, não. Ajeitando as flores no vaso com cuidado. Mas a pessoa já nasce predestinada a ter uma doença como essa? Denise desejou compreender. Cada caso é um caso. Muitas vezes, moléstias incuráveis, como o câncer, e muitas outras, são, sim, uma programação. Pedimos para passar por tais situações com o objetivo de vencer toda uma série de ilusões humanas, começou a explicar Juan. Contudo, não podemos nos esquecer de que a maioria dos casos de câncer não são uma escolha. Trata-se antes da consequência concreta de pensamentos e atitudes que ficaram gravados, e o que é pior, ainda se repetem, disse um médico entrando no quarto. Denise arregalou os olhos assustada. Quem seria aquele? Denise. Este aqui é o Dr. Milton. Ele faz parte da equipe de oncologistas de nosso hospital. Percebi que estava nas imediações e pedi que viesse até aqui. Pode te dar com maior exatidão os esclarecimentos que você deseja, disse Juan, gentil. Pediu que viesse? Repetiu a frase incrédula. Era realmente espantosa a capacidade que aquelas pessoas do mundo espiritual
tinham de saber o que acontecia ao redor, de se comunicar sem externar uma palavra. Por sinal, nem foi preciso repetir a pergunta. O médico, que parecia irradiar serenidade e simpatia, foi direto ao assunto, como se o tempo todo estivesse participando da conversa, mesmo sem estar ali presente. Nem todo aquele que manifesta esta doença é predestinado a isso, afirmou, examinando ao mesmo tempo a região do estômago de Hilda. Porém, se ela aconteceu, foi porque algum padrão mental, provavelmente um padrão que trazido de outras existências, propiciou essa manifestação. O que o senhor chama de padrão mental? Estranhou Denise. É a maneira como a pessoa habitualmente faz funcionar a sua mente, explicou o médico, ainda examinando Hilda. É a síntese de tudo o que uma pessoa é, refletida na vibração que irradia, esteja encarnada ou desencarnada, complementou Juan. Uma espécie de modelo básico de funcionamento da mente. Nós mesmos criamos este modo de atuação, por assim dizer, ao longo de nossas existências, e ele acaba por se tornar automático, no sentido de não pensado, passando muitas vezes a nos prejudicar. O médico detalhou melhor. Uma pessoa que em determinada existência viveu a experiência de abandono pode, por exemplo, criar um padrão de ciúmes, passando a reagir de maneira possessiva em todas as situações. Chega a um ponto em que não tem mais consciência que faz isso, de tão acostumada a agir dessa forma, mas o desequilíbrio contido nesse padrão inevitavelmente vai causar danos, tentou ilustrar Ione. É como se, em função do padrão mental com o qual se acostumou, a pessoa nascesse com uma propensão a desenvolver a doença. Muitas vezes, determinado tipo de padrão gera determinado tipo de doença, elucidou o médico, ainda examinando o corpo espiritual de Hilda. Mas espere aí, o senhor falou sobre os ciúmes. Que outros tipos de padrão mental poderiam gerar uma doença como o câncer? Perguntou Denise, preocupada. Não podemos fechar questões sobre causas fixas. Muitas razões podem gerar determinado problema físico, e o mesmo motivo ligado a existências passadas pode gerar efeitos diversos numa encarnação posterior. Perdão, gente, a garganta hoje está rateando. Todavia, podemos identificar alguns padrões presentes nesta patologia. O sentimento de culpa, rigor excessivo, autoexigência extrema, agressividade. Fatores que, em vez de se externalizar, usualmente se projetam para o sistema imunológico do encarnado, afetando a reprodução das células, detalhou o Dr. Milton. Mas a pessoa, ao desencarnar, como vocês dizem, não é tratada no mundo espiritual? Como pode voltar ao mundo físico carregando os mesmos padrões? Denise não conseguia compreender. No mundo espiritual, certamente recebeu tratamento e orientação adequados durante longo período de estudo, até entender a necessidade de mudar a forma de pensar, de interagir com os semelhantes, para que a doença não voltasse a se manifestar. Mas não podemos nos esquecer de que, ao nos encontrarmos encarnados, nem sempre conseguimos colocar em prática, vivenciar o aprendizado espiritual, lembrou Juan, o enfermeiro. Para isto vamos à Terra, testar até que ponto absorvemos o aprendizado,
Somente quando somos colocados diante da mesma situação crítica, podemos avaliar o quanto aprendemos e, consequentemente, nos modificarmos a partir desse aprendizado. Detalhou o médico, aproximando-se agora de seu leito e aplicando-lhe um passe como se a examinasse. Daí a necessidade da reencarnação, sintetizou Ione. Denise parecia confusa com tantas informações. O Dr. Milton compreendeu seu cansaço e prometeu voltar outras vezes para conversarem, para esclarecer todas as suas dúvidas. Enquanto isso, o que posso fazer para ajudar meu filho? Denise ainda perguntou, sentindo-se sonolenta. Ore por ele, Denise. A prece não é um privilégio dos seres encarnados, podendo sempre ser usada para unir aqueles que se amam. Desencarnados também podem orar por encarnados, transmitindo-lhes força, coragem, determinação. Por meio da prece, a mãe sempre pode acompanhar seus filhos, esteja onde estiver, garantiu o médico. Agora descanse um pouco. Fique com Deus. Envolvida por suas palavras vibrantes e gentis, Denise adormeceu. Aí, nós vamos para outro momento, outro pedaço do núcleo familiar, em que o pai do Gilberto está com câncer, né? Vamos acompanhar, melhor dizendo, a esposa tentando modificar umas coisas, espia. Mocinha, por favor, não vai dar trabalho nenhum. Diante da janela que dava acesso ao laboratório, Cora tentava convencer a atendente. Senhora, já expliquei que não é possível, explicou a moça. É só você fazer uma nova via com os resultados diferentes. Onde fala o número de glóbulos brancos, que está muito alto, você reduz para... Verificou o exame. Não sei, o que for mais próximo da normalidade. Você deve estar mais acostumada com essas coisas do que eu. Quantos você acha que nós devemos pôr? Senhora, não tenho autorização para fazer isso, lamentou a atendente. Mas não é para entregar para um médico, filhinha. Não vou mostrar para ninguém. Só para o Pacheco, entendeu? Cora insistiu. É antiético o que a senhora está me pedindo. Antiético o que vocês estão fazendo comigo? Cora perdeu a paciência. Não veem que ele já está desenganado? A única coisa que estou tentando é levar um pouquinho de esperança, fazê-lo pensar que já melhorou, tornou a explicar quase chorando. Ou seja, ela estava tentando modificar o resultado do exame de sangue do marido para que o marido pensasse que estava melhor. Estava muito nervosa. Sayuri chegou bem na hora. Dona Cora, o que está acontecendo? Ô, minha filha, que bom que você chegou. Cora correu a abraçá-la e logo a colocou a par do que acontecia. Vamos fazer o seguinte, dona Cora, vamos conversar em particular com o médico do seu Pacheco. Tenho certeza que vai nos ajudar. Disse em um tom mais alto do que o habitual para ser ouvida pela atendente do laboratório. Ótima ideia, querida. Foi Deus quem mandou você passar por aqui neste momento. Respondeu Cora, aliviada. Seguiram abraçadas pelo comprido corredor de entrada do hospital em direção aos elevadores. A senhora já comeu alguma coisa hoje? Preocupou-se Sayuri. A comida não desce, filha, desabafou Cora. Então, vamos pelo menos tomar um suco antes de subir. Só um suquinho de laranja, está bem assim? Mas deixei o Pacheco sozinho um instante para vir até aqui, argumentou. Não se preocupe, Gilberto está lá com ele, disse Sayuri, conduzindo a sogra ao andar da lanchonete. A senhora também precisa se cuidar. Sentado na pontinha de uma poltrona, o mais longe possível do leito, Gilberto tomava conta do pai, que dormia, ainda sob efeito de medicamentos. Pacheco vinha sentindo muitas dores nos últimos dias, por isso os médicos haviam optado por mantê-lo sedado.
Tantas dores faziam que duvidasse das informações que recebia da esposa. Como podia estar bom se apenas piorava? E aquela diarreia intermitente que nenhum medicamento conseguia parar? Os médicos explicaram. Isso é porque você fica muito tempo deitado, movimentando-se pouco. Inventaram a Cora. Ela própria não saberia dizer como inventava tantas respostas com tamanha rapidez. Haviam conversado com o médico. Não poderiam fazer alguma sessão de fisioterapia apenas como um paliativo para contentá-lo? Mas o médico dissera que quanto menos mexessem com as dores de Pacheco, melhor. Ainda não era possível avaliar a extensão da área de metástase do tumor. Metástase, migração por via sanguínea ou linfática de produtos patológicos, vírus, bactérias, parasitas e, especialmente, células cancerosas, provenientes de uma lesão inicial. Fonte, dicionário eletrônico Ruas. O único procedimento que o senhor Pacheco pode e deve fazer neste momento é a radioterapia. O tratamento começa na semana que vem, quando se completam 10 dias da operação, informou o médico. Quer dizer, então, que nem vamos ter alta? Deduziu Cora, já imaginando mais uma série de mentirinhas para animar o marido. Se ele continuar como está, é até mais seguro que continue no hospital por enquanto, dona Cora. Até pela idade dele, avaliou o especialista. Como é que eu vou explicar que ele precisará fazer radioterapia se eu já disse que estava bom? Não conseguiu visualizar a situação. Vou falar da radioterapia como um tratamento preventivo. Não precisa saber que tem outros tumores espalhados pelo corpo. É um procedimento comum usar a radioterapia depois da retirada de um tumor maligno para evitar a reincidência. O médico tentou tranquilizá-la. Gilberto testemunhara vários debates daqueles entre a mãe e o médico, mas nunca dizia nada. Mal podia entender de onde ela arrancava forças para arquitetar tantas peripécias na tentativa de preservar o marido da simples ideia da gravidade da doença. Agora, ali sentado, era como se todas aquelas falas voltassem à cabeça, misturando-se num grande turbilhão. Ih, ele está em crise. Bom, com um pai desse jeito, né, era esperado que ele tivesse uma crise, né? Ele tem toque, lembram-se? E o toque está ficando cada vez mais intenso. Com os olhos rasos d'água, olhava para o pai estendido na cama, inteiramente dividido entre os próprios sentimentos. Em parte, sentia vontade de se aproximar, de agarrá-lo e beijá-lo muito, pedir que lutasse, que não se entregasse, que não se fosse. Por outro lado, existia o seu problema, que mal o deixava encostar-se na poltrona, proibia-o até mesmo de tomar água nos copos descartáveis do hospital. Era preciso estar atento para não contaminar-se. Gente, que agonia! Que agonia, que angústia! Pela mesma razão, mal se aproximara da esposa depois que ela chegara. Alegou que dormia na sala como forma de protesto por haver demorado tanto a voltar e pela teimosia em querer hospedar Luan durante o tratamento. Será que não entendia que já bastava o convívio com um portador daquela doença maldita? Gilberto estava a ponto de enlouquecer. Todos os dias passava uma quantidade maior de horas no banho. Entrava em pânico porque, ao sair, quase sempre era hora de voltar para o hospital para, entre aspas, se contaminar de novo. Caminhava nervoso de um lado para outro do quarto, seguido por estranhas entidades invisíveis. O silêncio parecia insustentável, quase um convite para que aquele monte de frases e lembranças tomasse conta de sua mente atormentada. Onde Sayuri teria se metido? Não estavam se falando direito, mas ainda assim não a queria longe dele. Mal chegara de viagem, outra vez estava distante. Saíra do quarto com a desculpa de ir um instantinho até lá embaixo, depois que a enfermeira havia informado ter visto Cora no laboratório.
25 minutos haviam se passado e até agora nada das duas. Será que tinham saído, deixando ele sozinho? Já se preparava para tocar a campainha e tentar saber alguma coisa quando ouviu batidas na porta. Era a assistente social. Estou coordenando um grupo de jovens estudantes que semanalmente vem aqui visitar os doentes e gostaria de saber se podemos entrar nesse quarto. Não sei ao certo, ele está dormindo e... que pena. Justamente hoje as crianças haviam preparado um pequeno coral para alegrar o doente com a canção A Barca, muito cantada na igreja. Você conhece? Simpática respondeu. Gilberto não disse nada por alguns instantes. A Barca. Podia lembrar-se das muitas vezes em que ouvira esta canção na missa com o pai. Pacheco adorava esta música. Se ainda fosse qualquer outra... Podem entrar, decidiu de estalo. Quem sabe, mesmo dormindo, ele escuta e acorda mais bem disposto. Resolveu seguir os passos da mãe. A assistente social sorriu. Logo em seguida, os meninos entraram em silêncio, arrumaram-se em torno da cama. Eram ao todo 7, 4 meninas e 3 meninos. Faziam parte de um projeto da escola chamado A Música da Fé. Que lindo isso! Um deles trazia um violão. Cantavam tão afinados, tão lindamente, de forma tão delicada, que mais parecia uma canção de ninar. Senhor, tu me olhaste nos olhos. A sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco. Junto a ti, buscarei outros mares. Cantavam o refrão, quando Pacheco sentiu-se despertar pela suave melodia e foi profundamente tocado no coração. Mas não abriu os olhos, ficou ali, segurando a emoção, fingindo que dormia, apenas ouvindo. Quem estaria cantando? Será que havia morrido? Em poucos instantes sonhava de novo. Inspirado pela melodia, viu-se dentro de um barco gigantesco. Não um barco qualquer, um navio de prisioneiros, o navio que carregava Paulo, o apóstolo, como prisioneiro ainda nos primórdios do cristianismo. Havia desespero no ar, em meio à tormenta que sacudia o mar Mediterrâneo. Um tufão surpreendera a embarcação, que seguia rumo à ilha de Creta, de onde Paulo deveria ser enviado a Roma para ser julgado pelo imperador. João ouviu a voz de Paulo chamando por ele. Pacheco, que fora grande estudioso do cristianismo por toda a sua vida, conhecia em detalhes aquela história e agora via-se dentro dela, diante de Paulo, a quem sempre admirara pela resignação com que cumprira seu destino de grande divulgador da mensagem do Cristo. Sim, aqui estou, respondeu. Era como se sua cama houvesse sido transportada para a cela de Paulo, a essa altura parcialmente inundada pela fúria das ondas que dominavam o barco. Ainda assim, Paulo mantinha a serenidade e acalmava os demais prisioneiros desesperados, na iminência de abandonar o barco e sair nadando em meio à tormenta. Não ignoras que fomos avisados de todos os perigos e buscamos mar alto de própria conta, disse o apóstolo do alto de sua confiança total na providência divina. Também o Cristo Jesus nos concede os celestes avisos no seu evangelho de luz, mas frequentemente optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. Entretanto, a tempestade chega de repente. Para conquistarmos a elevação, devemos jogar fora o lixo interno bruto, os vícios, os apegos, os melindres, as mágoas e ressentimentos, que a nenhum lugar nos conduzem. Para as pessoas sobreviverem, é preciso jogar fora as cargas pesadas, sentir o nada que representamos neste arcabouço de madeiras frágeis. O fim da existência humana é sempre uma tormenta nas regiões do mundo interno. A menos que tenhamos combatido o bom combate, guardando a fé como um farol a iluminar nosso caminho. Toda esta fala de Paulo, apóstolo, foi uma compilação livremente inspirada, elaborada a partir dos relatos bíblicos, contidos em Atos 27, 9, 44, e em palestra proferida pela oradora Érica Branco, no Grupo Espírita, 25 de dezembro, na cidade de Caxambu, em 21 de 11 de 2010.
O barco foi sacudido por uma onda mais forte e Pacheco acordou de repente, abrindo os olhos de uma só vez. Os meninos do coral já não estavam mais no quarto. Papai, o senhor está bem? Meu filho, sinto que minha hora se aproxima. Tenho algumas coisas muito importantes que preciso conversar com você. Ensaiou com dificuldade. Não, papai, procure descansar mais um pouco. Temos o resto da vida para conversar. O filho tentava poupar-lhe um esforço maior. Não, preciso falar. Para sobreviver, é preciso jogar fora as cargas pesadas. Repetiu o que ficara gravado durante o sonho. Mas, papai, Gilberto não sabia o que dizer. Preciso te contar este segredo. Você... De repente, a porta se abriu. Eram Sayuri e Dona Cora. E então, ele acordou bem? Sayuri perguntou. De imediato, Pacheco se calou. E nós nos calamos também. Paramos por aqui hoje. Produção. Ah, já está ali. Célia Zacarias. Alô. Boa tarde. Que bom que você estava aqui. Obrigada por ter aparecido. Partiu prece. Gratidão a Jesus, que através dos seus ensinamentos, renovados através da doutrina espírita, nos ajudam a renovar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso sentimento, com todo o nosso entendimento, ao próximo como a nós mesmos. Amar os nossos inimigos, todas as bem-aventuranças. Aprender a prestar a caridade. Aprender o que é a caridade. As preces. Tudo. Que também nós, Senhor Jesus, possamos jogar as nossas cargas pesadas e inúteis fora. Reequilibrando o nosso pensamento. Aliviando o nosso sentimento. Para a conquista da paz interior. Mãe Maria, envolvei-nos a todos, encarnados e desencarnados, no seu manto de amor misericordioso. Acolhe, Senhora, as nossas dores, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas. Ajuda-nos para que nós possamos nos entender, nos perdoar e colocar em prática o ensinamento de seu filho. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos continuar envoltos no amor de Maria, no cuidado amoroso do Senhor Jesus. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Acabou o meu tempo, até sábado que vem, com a 15ª parte, já que hoje foi a 14ª, aí quem quiser acompanhar, é só ir lá para trás, acompanhar desde o primeiro capítulo, né? Já tem bastante capítulos. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.